O que realmente podemos saber sobre Barron Trump? A maioria das pessoas reconhece Donald Trump por sua personalidade ousada e presença na mídia, mas e seu filho mais novo, Barron Trump? Ao contrário de seu pai Franco e irmãos mais velhos, Barron continua sendo um mistério. Ele raramente aparece em público e fica longe do frenesi político e da mídia em torno de sua família. Sua natureza reservada só alimenta a curiosidade. Que tipo de pessoa é Barron e o que ele pensa sobre o legado de seu pai? Crescendo na Casa Branca, ele viveu uma vida de privilégio extremo, mas também de intenso escrutínio. Sua mãe, Melania Trump, protegia ferozmente sua privacidade, enquanto Donald Trump se concentrava em suas ambições políticas e império empresarial. Agora, conforme Barron envelhece, as pessoas se perguntam, ele finalmente quebrará seu silêncio e revelará verdades chocantes sobre seu pai? A partir do momento em que Donald Trump assumiu o cargo em 2016, o interesse público em Barron só cresceu, ao contrário dos filhos de ex-presidentes que abraçaram os holofotes ou foram gradualmente introduzidos à vida pública. Barron permaneceu uma figura obscura, enquanto seus meio-irmãos mais velhos, Donald Jr., Ivanka e Eric, eram ativos nos negócios e na política. Barron evitava os olhos do público. Seu pai, conhecido por seus comentários sem filtros e engajamento implacável na mídia, contrastava fortemente com o comportamento tranquilo de seu filho mais novo. Isso levou muitos a especular sobre sua personalidade, suas aspirações e se ele seguiria os passos de seu pai ou trilharia seu próprio caminho. Ser o filho mais novo de um presidente do século em exercício traz desafios únicos. Quando Donald Trump se tornou presidente, os irmãos mais velhos de Barron já eram adultos ativamente envolvidos no Império Trump. Barron, por outro lado, tinha apenas 10 anos, de repente empurrado para um ambiente de poder, escrutínio e expectativa. Crescer em uma família rica e de alto perfil oferece privilégio inegável, mas também atrai atenção pública implacável. Ao contrário da maioria das crianças de sua idade, Barron nunca experimentou o anonimato, levando muitos a se perguntarem como isso moldou seu caráter e visão de mundo. Donald Trump sempre teve opiniões fortes sobre como seus filhos deveriam se comportar. Ele sempre foi ouvido enfatizando disciplina, sucesso e imagem pública. Certa vez, ele teria dito a Barron: nada de drogas, nada de álcool, nada de cigarros e nada de tatuagens. Eu nunca quero ver tatuagens em você. Essa abordagem rigorosa reflete o estilo parental mais amplo de Donald Trump. Firme, ambicioso e focado em manter uma imagem familiar imaculada. Mas como isso afeta Barron, que parece ter uma personalidade muito diferente da de seu pai? Ao contrário de primogênitos anteriores, como Sasha e Malia Obama, que tiveram uma criação relativamente normal e identificável, apesar da presidência de seu pai, o mundo de Barron era de extrema riqueza, luxo e segurança rigorosa. Melania Trump fez de sua educação uma prioridade máxima, garantindo que ele frequentasse escolas de prestígio primeiro em Nova York e depois em Maryland. No entanto, suas interações com os colegas eram limitadas, levantando questões sobre quanta exposição ele teve a uma vida adolescente normal. Seu relacionamento com seu pai continua um mistério, pois suas aparições públicas juntos são raras e frequentemente formais. Para entender melhor Barron Trump, precisamos primeiro examinar seus pais e suas criações muito diferentes. Donald Trump frequentou a escola militar quando adolescente antes de estudar economia na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Após se formar, ele se juntou aos negócios de sua família, transformando-os na Trump Organization. Ao longo dos anos, ele se tornou um nome conhecido como magnata imobiliário e personalidade da televisão, conhecido por sua personalidade ousada e táticas comerciais agressivas. Melania Trump, nascida Melanija Knavs, na Eslovênia em 1970, veio de uma origem muito mais modesta. Seu pai era um revendedor de carros e sua mãe trabalhava com tecidos. Apaixonada por moda desde jovem, Melania seguiu uma carreira de modelo na Europa, antes de se mudar para os Ipswich Isles em meados da década de 1990. Sua carreira floresceu e ela ganhou reconhecimento nas principais revistas de moda. Donald e Melania se conheceram em 1998, em uma festa em Nova York. Embora Melania estivesse inicialmente hesitante, ela finalmente concordou em ir a um encontro com ele. O relacionamento deles enfrentou ceticismo, devido à diferença de idade de 24 anos, mas eles se conectaram. Melania admirava a confiança de Donald, enquanto ele era atraído pela elegância dela.
Donald a pediu em casamento em 2004 com um enorme anel de diamante e eles se casaram em 2005 em um casamento extravagante em Palm Beach. Um ano depois, Barron Trump nasceu, ao contrário dos filhos mais velhos de Donald, que foram criados com um forte foco nos negócios da família. Melania procurou proporcionar a Barron uma educação mais tranquila. Quando Donald anunciou sua campanha presidencial em 2015, Melania ficou longe dos holofotes. Mesmo depois de se tornar primeira-dama, ela manteve um perfil discreto, lançando sua iniciativa Be Best para apoiar o bem-estar das crianças. Ela apareceu em eventos públicos, mas frequentemente evitou o envolvimento político, levando a especulações sobre seus verdadeiros sentimentos sobre a presidência do marido, apesar dos rumores constantes sobre seu relacionamento com Donald. Melania expressou publicamente admiração por sua força e determinação. Suas personalidades contrastantes, a ousadia de Donald e a natureza reservada de Melania frequentemente atraíram o interesse público. Ela se descreve como honesta, mas prefere compartilhar seus pensamentos em particular do que fazer declarações públicas. O papel de Melania na vida de Barron é particularmente significativo. Durante a presidência de Donald Trump, ela trabalhou duro para manter Barron longe dos olhos do público. Ao contrário de seu pai, que prospera com a atenção da mídia, Melania garantiu que Barron tivesse uma vida o mais normal possível, apesar das circunstâncias. Os relatórios sugerem que, a portas fechadas, ela desempenhou um papel mais influente do que as pessoas imaginavam. Fontes internas afirmam que sua natureza calma e controlada frequentemente ajudou a equilibrar as decisões mais impulsivas de Donald. Donald e Melania têm estilos parentais muito diferentes. Donald prioriza ambição, sucesso e manutenção de uma imagem pública poderosa. Melania, por outro lado, adota uma abordagem mais cuidadosa, enfatizando privacidade, estabilidade e disciplina. Ela se descreveu como uma mãe em tempo integral, com foco na educação e bem-estar emocional de Barron. Ela estava fortemente envolvida na escolha de suas escolas e até ajudou com seu dever de casa. Ela também garantiu que Barron permanecesse conectado à sua herança eslovena, encorajando-o a aprender o idioma. Donald, no entanto, frequentemente fala sobre Barron de uma maneira mais formal, destacando sua altura, inteligência e potencial para o sucesso. Sua abordagem distante, mas orgulhosa, contrasta fortemente com o estilo parental prático de Melania. Ela atuou como a ponte emocional entre pai e filho, ajudando a manter sua conexão, apesar da agenda exigente e da vida pública de Donald. À medida que Barron envelhece, muitos se perguntam como ele vê seu pai. Por um lado, ele testemunhou a confiança, a liderança e a capacidade de Donald Trump de chamar a atenção. Por outro, ele provavelmente viu a exaustão e a controvérsia que vem com essa vida pública. Relatórios sugerem que Melania e Donald às vezes tinham opiniões diferentes sobre privacidade. Enquanto Melania procurava proteger Barron da atenção da mídia, o status de destaque de Donald naturalmente a atraía. Essas diferenças podem ter causado tensões sutis dentro da família, algo que Barron sem dúvida notou. Crescendo na Casa Branca, Barron foi exposto às pressões da vida política. Ele viu em primeira mão como a mídia examinava seu pai, como os oponentes políticos o atacavam e como cada movimento de sua família era analisado. Enquanto Melania mantinha a compostura, a natureza franca de Donald frequentemente levava a controvérsias acaloradas. Essas experiências provavelmente deram a Barron uma perspectiva única sobre a dinâmica familiar, poder e percepção pública. Apesar de sua natureza tranquila, Barron se envolveu inesperadamente na eleição de 2024. Melania revelou recentemente que Barron desempenhou um papel em ajudar Donald Trump a se conectar com eleitores mais jovens. Ela o descreveu como altamente inteligente e ciente das tendências digitais modernas, algo que até mesmo Donald pode ter dificuldade em acompanhar. Embora ele possa não estar frequentemente sob os olhos do público, sua influência nos bastidores pode ser maior do que as pessoas imaginam. À medida que Barron Trump continua a crescer até a idade adulta, o mundo continua ansioso para ver qual caminho ele escolherá. Ele abraçará a vida pública como seu pai ou continuará a proteger sua privacidade? Só o tempo dirá.